Hoje eu vou fazer uma batalha de um herói vs um palhaço torturador. Kick-Ass Jim, Kick-Ass das HQS, vs Art o Palhaço Jim, Terrifier Trilogia. Começando pelo Kick-Ass. Força. Derrubou um homem com um pedaço de madeira, quebrou uma garrafa de bebida na cara de um homem, acertou o rosto de um homem com um golpe de bastão, fazendo quebrar seu óculos. Derrubou vários homens com golpes de bastão, acertou o saco de um homem, enfiou um bastão na boca de um homem, acertou um chute em um homem, levantou alguns escombros, quebrou a lâmpada de um elevador com uma perna de cadeira, espancou névoa vermelha, derrotou dois homens, espancou um cara maior que ele até a morte com seu bastão. Espancou Mudfuk, que empurrou dois homens, que derrubou mais três homens, deu um chute, que derrubou dois guarda, derrubou um soldado, e enfiou seu bastão na cabeça dele, destruiu várias caixas com garrafas de bebidas. Nível humano atlético mais velocidade. Derrubou um homem sem ele reagir com um pedaço de madeira, acertou uma garrafa de bebida em um homem sem ele reagir, derrubou vários homens sem eles reagirem, parou antes que pulasse de um prédio, desarmou névoa vermelha e o espancou sem ele reagir, desviou do golpe de bastão de um homem e o acertou, atacou um garoto sem ele reagir, socou dois caras antes que eles atirarem, derrubou um soldado sem ele reagir. Nível humano atlético mais resistência. Resistiu a um chute do saco, resistiu ao ser espancado por dois homens, resistiu a uma facada na barriga e depois ser atropelado e conseguiu tirar seu traje, resistiu ao ser derrubado por um homem, resistiu ao ser acertado por uma lixeira e depois ser acertado por uma tampa na cabeça, resistiu ao ser espancado por homens adultos, resistiu a uma garrafa de bebida na cabeça, resistiu ao ser empurrado contra a parede e depois o chão, resistiu a escombros de prédios em cima dele, resistiu ao ser eletrocutado nas bolas, resistiu ao ser espancado por um homem, resistiu ao soco da Mindy que mandou para vários metros, resistiu ao ser espancado por homens, resistiu ao ser golpeado por baldes na cabeça, resistiu a pregos na cara, resistiu ao atravessar uma janela, resistiu a um chute no estômago e depois ser pisoteado na cabeça, resistiu ao ser enforcado, resistiu ao ser espancado por homens. Nível parede e pequena inteligência. Ele criou sua própria arma, dois bastões, que possivelmente são cabo de esfregão. Enfaixou com faixas verdes. Fingiu ser gay para ficar com sua crush no início de carreira. Ele já sabe fazer alguns golpes, como chute duplo no chão. Aprendeu boxe com a Mindy, se formou na universidade e se tornou um policial, nível acima da média. Armas. Possui 3 placas de metal na cabeça, que dá 85 menos dor. Possui 2 bastões, que possivelmente são cabo de esfregão com faixas verdes. E possui espinhos. Possui um spray de pimenta. Possui bombas. Habilidades. Habilidades com bastão, habilidades em escalada, habilidades de acrobacias. Pulou de vários carros. Possui fator de cura, já que ele já se recuperou e continuou lutando mesmo depois de leva choque nas bolas. Agora vamos pelo Art o Palhaço. Força. Quebrou uma TV com um chute, arrancou a cabeça de um homem, cortou a mão de um homem com uma faca de açougue, depois enfiou uma faca no rosto, depois furou seu rosto, esfaqueou a perna de uma mulher, partiu uma mulher ao meio com serrote, desmaiou um homem com um martelo, arrancou os seios de uma mulher, enfiou uma faca na cabeça de um cara, depois cortou sua garganta com uma faca e depois arrancou sua cabeça, chicoteou uma mulher, esmagou a cabeça de um cara com um pisão, devorou o rosto de uma mulher, o desfigurando, enforcou um legista até sangrar, arrancou seu olho, depois martelou com um martelo de legista até a morte e depois partiu sua cabeça com as mãos, quebrou um esfregão e enfiou na cabeça de um homem, quebrou uma garrafa na cabeça de um cara, depois o puxou, enfiou uma garrafa no olho dele, cortou sua cabeça com uma faca de açougue e depois cortou sua cabeça com ela, cortou o olho de uma mulher com uma faca, depois arrancou a parte de cima da cabeça com uma tesoura, depois cortou suas costas, depois quebrou seu braço, depois arrancou, depois partiu seu braço verticalmente com as mãos, depois arrancou metade do seu rosto e depois a esquartejou, matou uma mulher com seu porrete, jogou Siena para vários cantos do banheiro, jogou Siena para o outro canto da sala, chicoteou Siena, matou um garoto com machadadas, matou um homem com machadadas, quebrou uma porta com machadadas, cortou o braço de uma mulher com um machado, depois cortou sua cabeça, jogou um homem para longe
longe com uma mão, depois partiu sua pele da cabeça até o pescoço, quebrou o rosto de um velho congelado, cortou os dedos de um cara com uma motosserra e depois cortou sua perna, cortou a barriga de uma mulher, depois cortou a parte de cima da cabeça com uma motosserra, cortou o rabo de um cara com uma motosserra e depois partiu ele ao meio, jogou Siena, que fez quebrar uma mesa, arrancou a cabeça do tio da Siena e depois enfiou em uma árvore de Natal, arrancou a cabeça do irmão da Siena e depois transformou em crânio humano, enfiou um tubo na boca da tia da Siena, depois o martelou para o cano chegar mais fundo, cortou as mãos da Siena, nível sobre-humano e maior com suas armas velocidade. Cortou a mão de um homem sem ele reagir, atacou uma mulher sem ela reagir, agarrou uma mulher sem ela reagir, atacou um homem com um martelo sem ele reagir, enfiou uma faca na cabeça de um cara sem ele reagir, agarrou um legista sem ele reagir, quebrou a garrafa na cabeça de um cara sem ele reagir, foi pro outro lado do corredor antes que uma mulher passasse, esfaqueou o amigão de um homem sem ele reagir, nível humano atlético, resistência. Resistiu a 2 tapas de uma mulher, resistiu a uma facada no sovaco, resistiu a uma facada nas costas, resistiu a um prego no pé, resistiu a um balde na cabeça, resistiu a um tiro na cabeça, resistiu a um chute na cara, resistiu ao ter seu porrete cravado na sua cabeça, resistiu ao ser chicoteado, resistiu ao ter uma barra de metal cravado na cabeça, resistiu aos golpes de espada da Siena, resistiu ao ser decapitado, resistiu a um tiro de revólver, resistiu ao ter seu saco apertado, resistiu ao ser empalado pela espada da Siena, nível parede, inteligência. Sabe criar armas brutais, fez uma arbórbora de aloe com a cabeça de um homem, sabe atacar de surpresa, sabe fazer terror psicológico, usou o telefone da sua vítima para mandar mensagem para uma outra vítima, arrancou os seios de uma mulher e colocou em si mesmo, fez uma escultura com o corpo de sua vítima, sabe dirigir, entrou em uma escola com vários alunos e funcionários sem ninguém perceber, fez um cesto de doce com a cabeça de uma mulher, sujou o carro de sua vítima para pegar em uma armadilha, fez um cilindro com nitrogênio, fez uma caixa de presente com bomba, nível acima da média, mais armas. Possui um saco com suas armas, dentre estão um martelo com um prego, um bisturi, uma faca de açougue, um machado. Possui uma corda com lâminas, possui uma seringa com sonífero, possui um martelo, possui um serrote, possui uma pistola, possui um frasco com ácido, possui um porrete com vários objetos de metais ou pontiagudo com fogo, possui uma marreta, possui uma espingarda de cano duplo, possui um machado, possui um cilindro de nitrogênio, possui uma motosserra. Habilidades em engenharia, criou várias armas para torturar suas vítimas. Habilidades em costura, colocou os seios de uma mulher em si mesmo. Habilidades em motorista, imortalidade e regeneração, voltou à vida mesmo levando um tiro na cabeça e regenerou o buraco da bala, regenerou seu olho com o olho de outra pessoa. Voltou à vida mesmo sendo decapitado e seu corpo pode se mexer mesmo sem a cabeça, pode distorcer eletricidade e manipulação de sonhos. Fez queimar uma asa de fantasia, sendo que no sonho tinha fogo para todo lado. Maestria em furtividade, entrou em uma escola com vários alunos ou funcionários sem ninguém perceber, esfaqueou o amigão de um cara. Criação de armadilhas, alta tolerância à dor, ele continuou caçando suas vítimas mesmo levando vários danos. Manipulação de gelo limitada com seu cilindro de nitrogênio. A batalha. Uma noite Kick-Ass fica sabendo de um palhaço assassino causando massacre, com o instinto de herói decide atrás. Nessa mesma noite Kick-Ass patrulha a cidade e vê o Art saindo de um bar cheio de sangue. Kick-Ass, sabendo que é ele, decide atacar. Começando, Kick-Ass começa a dar coronhada na cabeça do Art, só que o Art consegue se afastar e pega a sua faca e atacar Kick-Ass, mas ele desviar e desarmar o Art, então o Art pegar seu porrete, desferindo vários golpes no Kick-Ass, mais o Kick-Ass desviar e dar coronhada na cabeça do Art, então Art pega seu frasco ácido e jogar no rosto do Kick-Ass, mas como ele estava embaixo do Kick-Ass, o ácido pegou o queixo e a boca do Kick-Ass sente muita dor, então Art pega seu chicote e bate com ele no Kick-Ass, mais o Kick-Ass pegar o chicote do Art, então ele puxa, desarmando o Art com raiva, atacar o Art com mais força, então fica sério. Enquanto ele tá de joelhos, ele pega seu revólver
revólver e atira na barriga do Kick-Ass. Condor se afasta e cai no chão. Então Art começa a atirar na perna do Kick-Ass sua motosserra e com raiva arrastar o Kick-Ass pro bar e começa a tortura, arrancando pedaços por pedaços a carne do Kick-Ass, finalizando a luta. Conclusão: força. Empatado, ambos são capazes de derrubar seres humanos, mas Art leva vantagem, já que ele já demonstrou ter feitos maiores e suas armas aumentam seu dano. Velocidade. Kick-Ass ele já atacou os seres humanos sem eles reagirem. Resistência. Empatado, o Kick-Ass continuou lutando mesmo de ter levado choque nas bolas e Art já resistiu a golpes de espadas e possui regeneração/imortalidade. Inteligência. Empatada, o Kick-Ass sabe lutar boxes, passou da universidade e se tornou um policial. Já o Art é mestre em engenharia e criar métodos de tortura. Armas. O Kick-Ass possui seus bastão. Já o Art possui um saco cheio de armas brancas com facas, martelo, serrote, chicotes e seu porrete. Habilidades. Art ele possui regeneração e imortalidade e distorce campos elétricos. Então o vencedor é o Art.